Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Então, a gente vai falar agora de uma coisa que talvez seja a mais importante de todas desse curso, que é como ser um bom programador em programação orientada a objetos. Na verdade, o que eu vou falar aqui é meio genérico, né? Isso serve em qualquer paradigma de programação, mas a gente vai falar alguns, como isso se aplica quando você está programando numa linguagem orientada a objetos. E, basicamente, o que a gente vai falar hoje é a diferença entre um programador meia-boca e um real desenvolvedor de software que produz software de alta qualidade. A gente vai ver detalhes sobre o que a gente vai apresentar hoje ao longo do curso, mas hoje é a visão geral, então esse é um vídeo que é bom você assistir até mais do que uma vez. Talvez você pode assistir no final do curso também, depois de assistir ele agora, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre boas práticas de programação orientada a objetos, tá? Eu diria que a principal boa prática, a principal característica de um bom programador em orientação a objetos é o programador que escolhe bons nomes para os elementos do seu programa. Bons nomes para as variáveis. Então, o nome da variável tem que descrever claramente o valor que ela contém e não alguma outra coisa, tá? Então, o nome, você não deve ser excessivamente econômico, usando só uma ou duas letras para o nome da variável, ou abreviar tanto o nome da variável que não dá para bater o olho e entender o que ela significa. Idealmente, qualquer pessoa que vai ler seu código tem que bater o olho no seu código e, olhando os nomes das variáveis, já entender os dados que estão circulando pelo seu programa sem nenhum esforço, e muito menos tendo que consultar alguma documentação externa para entender o que a variável x22 significa, tá? Os atributos e as propriedades, né, os atributos de uma classe, tem que descrever também claramente alguma informação que instâncias daquela classe contém. A mesma coisa para os métodos e os seus argumentos. Então, lendo o método, lendo a chamada de método ao longo do código, você tem que imediatamente entender o que aquele método está fazendo, tá? Sem precisar ir ler a documentação do método. Se você seguir essas boas práticas e também ter os nomes das classes representando muito bem qual é a abstração que aquela classe representa, aí sim você vai ter um código que é fácil de entender e, por conseguinte, você já fez 50% do que precisa para ter um código de ótima qualidade, tá? Tem um termo em inglês muito comum para se referir a isso, que é Intention Revealing Names. Os nomes que você escolhe no seu programa têm que revelar a intenção daquele elemento que você está programando, tá? Normalmente as classes, o nome das classes são um substantivo no singular, normalmente. Não é uma regra de ouro que sempre deve ser seguida, mas em geral o nome da classe é um substantivo e em geral o nome do método é um verbo, tá? Porque o método faz alguma coisa e a classe representa alguma coisa. Isso, de novo, não é 100% dos casos. Pode ter casos em que faz sentido ter algo diferente disso, mas, em geral, é isso, tá? Então, não se esqueçam dessa, que é a principal característica de um programador, não só em orientação a objetos, mas em qualquer paradigma de programação, tá? Depois, o uso extensivo de testes automatizados, porque ao programar a gente comete erros. E a melhor forma de evitar que esses erros se propaguem e eles continuem existindo no nosso código é ter uma boa bateria de testes automatizados. Então, em geral, para cada componente mais minimamente complexa que a gente desenvolve no nosso software, a gente devia ter um teste associado, que é o teste automatizado, que é um código que testa aquele outro código, para garantir, pelo menos com certo nível, de que o nosso software está funcionando, tá? E a gente quer buscar também uma boa cobertura de código. Existem algumas ferramentas que, dada uma bateria de testes, eles apontam quais linhas do seu programa que são cobertas por algum código e quais linhas que não estão sendo testadas por nenhum teste, tá? Cobertura de código diz quanto do seu código que é coberto por testes, da sua bateria de testes. Você tanto pode ver exatamente quais são as linhas cobertas, quanto você pode ter um percentual, por exemplo. Então, tipicamente, um software que tenha 90% das suas linhas de código cobertas por testes automatizados está caminhando para ser um código ali bem coberto por testes, tá? Não é necessário ter 100%, na verdade, em geral, nem faz sentido chegar em 100%, mas em muitos casos, acima de 90% é desejável sim, tá? E você não vai
construir esses testes do zero. Existem arcabouços, frameworks específicos para ajudar a escrever esses testes automatizados e para automatizar a execução desses testes, tá? O primeiro que apareceu foi o S-Unit no mundo do Smalltalk, mas logo depois ele foi implementado também na linguagem Java, que é o JUnit, que ficou muito famoso. Depois do que o JUnit foi lançado, apareceram uma série de outras arcabouços para várias linguagens de programação. Praticamente, hoje em dia, qualquer linguagem principal aí que você imagina tem um arcabouço equivalente a teste automatizado. Por exemplo, em C++ tem o C++ Unit, CPP Unit, tá? No caso de Python, que muitos de vocês aqui programam, tem o PyTest, que é uma ferramenta muito bom, que a gente até tem um vídeo aqui sobre isso, que serve para a gente testar as unidades, fazer os testes de unidades do nosso software Python. As unidades são tipicamente os métodos, né, individuais ali do nosso programa. Tem um outro tipo de teste que a gente chama de teste de aceitação, que em Python tem uma ferramenta chamada Robot, que é bem legal, que permite você simular que você é um usuário usando aquele software. Daí o código que você escreve no Robot é um código muito fácil de entender, até pessoas que não são programadores podem entender esse código que você escreve no Robot, e ele simula a ação de um usuário no sistema, e a gente chama isso de teste de aceitação. No mundo Ruby, por exemplo, tem uma série de ferramentas bem interessantes, RSpec, Cucumber e Capybara, que ajudam a fazer testes de unidade, testes de aceitação e, no caso do Capybara, testes de web, tá? Supondo que o sistema tem uma interface web. Em particular, Selenium é uma ferramenta aí que pode ser utilizada em diferentes contextos de diferentes linguagens de programação, e o que ele permite é exatamente fazer testes de sistemas web, porque ele simula que ele é um usuário visitando uma página web e clicando coisas, digitando coisas numa página web. Então, você consegue escrever como se fosse um script de um usuário usando um sistema web, e ele vai dizer se o sistema se comportou da forma correta ou não. Então, escrever testes automatizados dessa forma é algo ali fundamental que todo excelente programador faz. Eu acho difícil ser um excelente programador e não escrever testes. Em particular, tem alguns excelentes programadores que gostam de radicalizar e adotam o que a gente chama de TDD, Test Driven Development, que é você guiar o desenvolvimento do seu software pela escrita de testes. Em geral, quando você está fazendo o TDD, você escreve o teste, depois você escreve o código que foi testado, para aquele teste que você escreveu primeiro, e daí, uma vez que aquele código passa, você refatora, você melhora um pouco o código, e daí vai para a próxima funcionalidade. Na próxima funcionalidade, você escreve o teste, escreve o código, refatora. Escreve o teste, escreve o código, refatora, e você fica num ciclo, assim, dezenas de vezes por dia, e você vai desenvolvendo o seu software à medida que você vai desenvolvendo em conjunto a sua bateria de testes. E daí, quando você usa TDD, o seu código naturalmente sempre tem uma cobertura de testes excelente, tá? Então, é uma possibilidade aí de metodologia de desenvolvimento que muitos excelentes programadores gostam de utilizar. Outra coisa que é muito importante é a revisão por pares, porque o teste até agora é você revendo o seu próprio código, né? Revisando o seu próprio código. Mas, muitas vezes, a gente olha para o código, a gente escreve o teste e a gente não consegue encontrar um defeito, um bug ou um problema de design. Mas você mostrando para uma outra pessoa que pensa um pouco diferente de você, essa outra pessoa vai encontrar ou problemas no seu software ou formas de melhorar o software, tá? Então, tem essa prática no seu equipe de desenvolvimento de mostrar o seu código para outros. Em geral, um bom código é um código que é visto por diferentes programadores e diferentes programadores contribuem para a melhoria da qualidade daquele código. Em particular, no mundo de software livre, se fala muito isso aqui. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Significa que se tem muita gente olhando para um determinado código, os bugs acabam sumindo, né? Porque cada pessoa vai ter uma forma diferente de analisar aquele código e vai encontrar bugs que eventualmente não estavam lá anteriormente. Aprenda a aceitar as críticas. Quando alguém olha o seu código e critica o código, não pensa que ele está criticando você, você é uma má pessoa, você é um mau programador. Não, se a pessoa criticou, é porque de alguma forma aquele código incomodou ela, então você tem que levar isso em consideração, aprender. Então, um bom desenvolvedor, ele vai estar aberto a aceitar críticas de diferentes pessoas, tá? Então, aprenda a aprender com críticas.
E também aprenda a criticar de forma construtiva o código de outras pessoas, tá? Então, se você está numa equipe e você vê um código ali mal feito e você não fala nada, guarda aquilo para você, você não está sendo um bom participante daquela equipe, você não está contribuindo com a equipe. Toda vez que você encontrar formas de melhoria, você deve comunicar isso aos outros. Obviamente, você deve também praticar como é que você vai comunicar isso para os outros sem ofender as outras pessoas, tá? Então, você não precisa só aprender a receber crítica, mas aprender a fazer críticas e ensinar as outras pessoas que receber críticas é uma coisa boa, tá? Então, uma equipe de excelente qualidade vai ser uma equipe onde todos criticam e todos sabem receber críticas de uma forma positiva. Tem uma forma específica de programação em pares, que é essa programação em duplas, que é duas pessoas sentam na frente do computador, uma digitando e a outra olhando e analisando o código em tempo real, tá? Então, o que a gente chama de programação em pares, que são duas pessoas sentadas no mesmo computador, é uma forma de você fazer essa revisão por pares em tempo real, tá? Então, note que aqui, revisão por pares, que eu quero dizer peer review em inglês, né? Se fala também code review, revisão do código por pares, com peers. E aqui, programação em pares é programação em duplas mesmo, né? Duas pessoas sentadas na frente do computador, tá? Pair programming, em inglês. Outra coisa que a gente deve pensar, e isso tem bastante a ver com orientação a objetos, que é a questão de usar herança ou usar delegação, tá? Herança, a gente viu, é um mecanismo poderoso de a gente representar nossas abstrações e de herdar, né, de extrair de uma classe mãe funcionalidades que podem ser usadas em classes filhas. E a gente pode criar essas grandes hierarquias de classes e subclasses, subclasses, subclasses. Quando a orientação a objetos se tornou popular na década de 80 e 90, as pessoas adoravam fazer aquelas hierarquias de classes enormes, super profundas e super largas. Mas daí acabou se percebendo que o código fica muito amarrado, porque herança é uma relação entre uma superclasse e uma subclasse muito forte, amarrando, né? É você amarrado à sua mãe, é uma relação muito forte, tá? Então, isso torna o código, às vezes, pouco flexível. Então, não é recomendado você ter hierarquias muito profundas, com classe, subclasse, 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 5, 6 vezes assim. O ideal é você ter hierarquias de classes mais leves e você usar outros mecanismos para compor comportamentos. Então, muitas vezes, o uso de delegação leva a sistemas mais simples e flexíveis. Então, em vez de você criar uma subclasse, que é super amarrada, você cria uma outra classe independente e você delega a execução de parte do seu código para essa subclasse independente, tá? Então, por exemplo, eu estou implementando um sistema de logging que vai fazer o log das atividades de um determinado sistema. Eu poderia, e eu quero ter um login específico, eu poderia criar uma subclasse específica, né? Mas isso tornaria muito amarrado. Talvez o que eu possa fazer é simplesmente delegar a impressão dos strings para uma classe separada, e daí eu posso imprimir os strings de formas diferentes. Outra coisa que a gente deve pensar é a questão do encapsulamento e a modularização do nosso sistema, principalmente quando esse sistema cresce, quando ele acaba tendo dezenas de classes, ou centenas ou milhares de classes. Tá? O que é o encapsulamento, né? A gente vê aquela ideia de agrupar o código junto com os dados que aquele código manipula, tá? Numa classe ou num módulo. Tá? Só que a gente deve pensar também muito bem o que a classe deve expor para os seus clientes, para as outras classes que vão utilizar. Tá? Tem muitas das coisas das classes, atributos, que são coisas internas, ou métodos que são internos na classe, que não devem ser expostas para o mundo exterior, devem ser encapsulados ali. Quanto menos você expor, mais modularizado o seu sistema vai estar. Tá? Então, a gente tem que pensar muito bem o que a classe deve expor e o que a classe deve esconder-se. A vantagem de você esconder coisas é que se você muda aquelas coisas que estão escondidas, ninguém mais precisa ficar sabendo que você mudou. Já se a coisa é exposta e tem outras pessoas que usam aquilo que é exposto, se você muda aquilo que é exposto, você vai ter que mexer nas outras classes também. Tá? Em particular, uma classe não deve mexer nos atributos da outra classe. Tá? Ela deve utilizar só, tipicamente, métodos públicos. E daí a gente chega naquilo que a gente chama de modularização de um sistema mais complexo. Um sistema, idealmente, ele deve ser bem organizado em módulos de forma a lidar com essa complexidade.
E como que a gente organiza bem um sistema em módulos? Tá? Tem dois princípios básicos. O primeiro é que esses módulos devem ser coesos. Né? Se a gente está falando de classes, as classes devem ser coesas. O que é uma classe coesa? Tá? Em um sistema orientado a objetos, as classes devem possuir uma única responsabilidade. Elas são responsáveis por fazer uma única coisa. A gente chama isso de princípio da responsabilidade única. Tá? E uma classe coesa é uma classe que faz uma única coisa e faz bem feito aquela única coisa. Tá? Então, uma classe não deve tratar de assuntos diferentes. Por exemplo, você não deve ter uma classe que trata de criptografia e de persistência de dados ao mesmo tempo na mesma classe. Não, são duas coisas diferentes, então tem que estar em classes diferentes. Se você vê no seu sistema uma classe que trata de 2 ou 3 assuntos diferentes, veja, pare um pouco e veja se não dá para quebrar ela em 2 ou 3 classes menores, onde cada uma dessas classes vai tratar de apenas um único assunto. Aí o seu sistema vai ficar mais coeso, ok? Outra coisa fundamental para ter um sistema modularizado, bem modular, é o acoplamento entre as classes, que é algo que a gente deve minimizar. Quanto menos o acoplamento entre as classes, melhor. Tá? E o acoplamento é basicamente o quanto uma classe conhece do seu entorno. Onde conhece, a gente quer dizer como tem referências ou usa nomes de outras classes. Tá? Então, se tem uma classe que faz referência a 10 outras classes, ele tem ali no código-fonte o nome de 10 outras classes, ele é muito acoplado ao seu entorno. Tá? E quanto mais acoplado ao seu entorno, menos flexível ela vai ser, porque você não vai conseguir usar ela direito em outro contexto, em outro ambiente, em outro pedaço do seu sistema, porque ela está muito acoplada àquelas várias classes que ela cita explicitamente. Tá? Então, se você tem muitas referências a outras classes, seu código está muito acoplado. E se você tem referências a tipos muito específicos, então pensando naquele nosso exemplo do logger, né, que faz o login, se você, na hora que ele vai imprimir uma mensagem no logger, se você faz uma referência a um tipo muito específico de uma classe. Então, por exemplo, se o seu log, você quer fazer o log na tela, e na hora que você vai imprimir, você faz uma referência a uma classe que diz respeito a imprimir na tela. Né? Esse é um tipo muito específico, porque ele imprime de um jeito muito específico, que é na tela do computador. Então, você está fazendo uma referência a um tipo específico, o seu código está muito amarrado àquilo. Se você quiser, em vez de imprimir na tela, imprimir na impressora ou escrever num arquivo em disco ou mandar pela rede, você vai ter que reescrever essa sua classe de logger. Tá? Então, seria mais, se você tem que ter uma referência, era mais interessante se tivesse uma referência a uma classe mais abstrata, mais genérica, ou até uma interface, por exemplo, uma interface que representa algo que imprime. E daí essa interface poderia ser implementada por diferentes classes. Por uma classe que imprime na tela, uma classe que imprime num arquivo em disco, uma classe que imprime na impressora, uma classe que envia via rede. Mas o seu código do logger, ele simplesmente faz uma referência a uma interface de alguém que imprime. E não interessa o tipo específico. Então, se você pluga um novo jeito ali de imprimir, você não precisa mexer nessa classe logger, basta plugar um novo componente. Então, sua nova classe logger ficou desacoplado dessas outras classes específicas, porque você fez uma referência para um item mais genérico. Então, é um jeito de diminuir o acoplamento, que é algo interessante para ter um sistema mais modular e mais flexível. Tá? Porque classes muito acopladas são pouco flexíveis e, portanto, pouco reutilizáveis em diferentes contextos. Quanto melhor a gente conseguir escrever código reutilizável, mais fácil vai ser o desenvolvimento do nosso sistema. Né? Aqui, um livro muito interessante sobre esse assunto, que é o livro Goth, que a gente vai usar no resto desse curso, de Design Patterns, tem uma frase, um motto, um slogan muito legal, que é programe para as interfaces e não para as implementações. Então, quando você está escrevendo seu código, você tem que pensar nas interfaces, nas APIs das outras classes, e não no como que ela faz internamente. Porque se você pensar nas interfaces, o seu código vai ser mais flexível, mais orientado a objetos realmente. Ok? Outra coisa importante, melhoria contínua e refatoração. Tá? Boas equipes de desenvolvimento de software estão sempre procurando oportunidades de tornar o sistema melhor, mais simples, mais eficaz. Tá? Porque um sistema sempre pode ficar um pouco melhor do que ele já está. Né? Então, todo dia de trabalho, você deve pensar um pouco sobre como melhorar a arquitetura do seu sistema. Todo dia você vai implementar novos métodos, novas classes, você vai tornar o sistema um pouco mais complexo naturalmente à medida que você vai desenvolvendo.
Mas você deve colocar nessa rotina também, pensar em como eu posso melhorar essa arquitetura, como eu posso tornar mais simples, como eu posso domar essa complexidade que está crescendo. Tá? E uma forma de fazer isso é o que a gente chama de refatoração. Uma refatoração é uma pequena reestruturação no seu código que não altera o seu comportamento, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, mas melhora um pouco o seu design, torna ele um pouco mais claro, um pouco mais simples, tá? Um pouco mais flexível. Então, refatoração deve ser parte da rotina ali de uma boa equipe de desenvolvimento de software. Tem equipes que escolhem, por exemplo, um dia por semana vai ser de refatoração, ou uma semana por mês vai ser de refatoração. Tem outras equipes que não, refatoração simplesmente faz parte da rotina todo dia, eles desenvolvem código, eles testam o código e eles refatoram para melhorar o seu design. Mas você tem que sempre pensar nessa ideia de melhoria contínua, porque se você não tem essa preocupação, à medida que o código vai crescendo, ele tende a ficar mais complexo, mais amarrado, menos robusto, menos flexível. Tá? Recapitulando, então, para terminar, principal característica de um bom programador é a escolha de bons nomes. Depois, é muito importante você ter uma boa bateria de testes automatizados, você usar revisão por pares, outras pessoas olhando para o seu código e sugerindo melhorias no seu código. É você lembrar que tem essa dicotomia entre herança e delegação, que a delegação tende a transformar o seu sistema em mais flexível, que você deve estar preocupado em encapsular bem os elementos do seu programa, né, as suas abstrações, de forma a criar códigos bem modularizados, maximizando a coesão dos elementos e minimizando o acoplamento entre eles. E você deve ter um espírito de melhoria contínua, sempre utilizando refatoração para sempre melhorando a qualidade do seu código. Tá bom? Então, pensem nisso. Esse aqui é um vídeo que vocês devem assistir mais de uma vez, porque eu falei de muita coisa, né? E espero que vocês tenham gostado. Abração. Tchau, tchau.